Algo que me atraiu no rap foi o fato de eu perceber que jovens pretos como eu, de periferia como eu, tinham voz. Me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Olha que gancho que o hip hop conseguiu nos trazer, né, mano? Um gancho com a história, com a conexão, com a literatura e como a arte trouxe pra gente, como o rap trouxe pra gente uma forma de escoar isso nas letras. O rap, ele se tornou não só meu instrumento de denúncia, né? Mas de demonstrar as minhas inquietações, de informar as pessoas. De repente eu percebi que a minha arte, ela foi um instrumento para eu defender pessoas. Quando eu vou escrever uma música, eu coloco meus sentimentos. Ai, tá acontecendo isso e aquilo. Eu acho que deveria mudar, eu acho que o Estado não tá fazendo isso como deveria. E bum, e mando rap. E aí as pessoas que também olham e falam, nossa, eu também acho isso. Nossa, eu também pensei, só que eu não tinha como falar. E aí um cantor foi e falou, e eu consigo cantar essa música com mais vontade ainda. E vai e canta. Pô, nós somos além desse limite estipulado, né? Então a gente vive uma grande mentira. Então a gente pode e tem que usar a arte para contar a verdade. E isso a gente pode passar através da nossa própria cultura, através das nossas músicas, das nossas roupas. Com certeza, quando eu tive a oportunidade de ter esses discos na minha mão, eles mudaram a minha vida. Dentro dos baile black, a gente tinha essa questão da conscientização. Então era essa energia que a gente tinha dentro do baile. Era um grande encontro com os brothers and sisters, né? Você saía do baile, era encostar na parede e as humilhações possíveis, né? Sabe, é isso. Ditadura é isso. A gente não seguia um padrão deles. Era o nosso. Era o nosso Black Power, a nossa música. A gente queria isso pra gente. Quando chega a cultura hip hop, a gente tava assim, falando, caramba, o que é isso? É uma dança? E aí eu comecei a pesquisar. Começa na 24 de maio, né? Dá os triunfos Funk C, alguns amigos nossos. A gente vem aqui, se encontra e depois vai para São Bento. A São Bento era uma movimentação muito grande de jovens que se encontravam para dançar, trocar passos. Eu treinava numa backspin no Parque Ibirapuera. Eu não sabia que se tratava de breakdance, não sabia que se tratava de uma vertente da cultura hip hop. E de repente começou a ter, pô, você precisa colar na São Bento, você precisa colar na São Bento. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele clima, que eu vi um monte de gente, uma roda aqui, outra roda ali, o outro... Cara, eu fiquei bobo, falei, nossa, não acredito que estava perdendo isso. Então aquele caldeirão foi uma efervescência de troca. A gente até diz que a São Bento é o berço do hip hop de São Paulo. Aquele momento era um momento das primeiras movimentações de discos em São Paulo. E aí criou-se uma cultura de coletâneas. O rap começou a se distanciar da cultura hip hop, de falar, nós somos hip hop e tudo mais, e não é isso. Hip hop é a devolução da luta dos seus antepassados, assim também como acontece em África, que veio para cá. E aí se tornou uma família só, não é isso? Quando coloca no navio, quem é o nosso inimigo agora? O opressor. É assim a cultura hip hop. Foi isso que a Zulu fez. Aí criou esse conhecimento que é o quinto elemento. Lá disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias. Ah, não ligue meu bem, que isto é prosa. E se tudo se renova, Sherline está toda prova. Assim, para minha geração, o movimento negro ainda estava muito distante. E aí eles nos viram, porque eles começaram a ver que aquilo que eles discutiam em quatro paredes, a gente estava indo para o palco e mandando a fala para o arrebento. E aí, desse encontro, cria-se um projeto Rapper, e aí nós conhecemos as grandes lideranças do movimento negro do Brasil, tipo Benedita da Silva e Clóvis Moura. Quando começou a ter essa afinidade da cultura hip hop com o movimento negro,
Aí se começaram também a se desenvolver letras mais contundentes também. Né? E muitas das coisas que eu aprendo e que aprendi ouvindo rap foi justamente por causa dessa coligação. E foi esse namoro que nós tivemos com o movimento negro, até nos reconhecermos como movimento negro também. Eu sou favela, nego, eu fui Mandela, nego, eu sou o acorde do samba que você negou. Até então a gente fazia um som porque ia pros bailes e escutava os caras cantar e tal, mas a posse ela deu uma organizada mesmo. O que eram as posses? Ajuntamentos de grupos de rap, de hip hop, com um fim comum, né? De fazer eventos dentro da comunidade, de divulgar o hip hop, o rap. Esses núcleos foram o que deu a base de estudo mesmo. Ter essa conexão com a nossa história de África, discutir o capitalismo, discutir o socialismo. Tudo muito novo, tudo muito ingênuo, assim, no começo, mas muito impactante, assim, pra uma juventude negra que não tinha perspectiva, tá ligado? Nunca negue a raiz, que a sua etnia é verdadeira. Então essa organização das posses era para fazer isso, passar a história, a informação, né? Então eu comecei a fazer fanzines, que não existia fanzines de black music, assim, de cultura negra. Eu pegava os decalques e letra, fazia, decorava tudo legal, tirava xerox, batia na máquina de escrever, e aí nas palestras a gente distribuía esses folders. E muitos desses fanzines serviam para trabalho escolar, porque não tinha mesmo, cara. Não tinha assim, uma biblioteca para você pesquisar. Comecei a fazer também dos Panteras Negras, aí mandei lá pro comitê Múnia Bujamal, a gente começou a fazer contato com alguns Black Panther que estavam detidos, né? Foi quando eu mandei uma carta para a Zulu Nation, em 94, para conhecer a história da cultura hip hop e mandar coisas daqui para lá, né? Fazer esse intercâmbio. Até o African Bata vir conversar comigo para que eu começasse a batizar membros zulus. Falou, ó, a sua voz no Brasil é a minha voz, você merece um título de King. Quer dizer, isso já foi um grande ganho para mim e para a cultura hip hop brasileira. Na energia africana que emana das sementes espalhadas pelo mundo inteiro. Seja escuro, mas seja escuro e verdadeiro. Eu fui escrever afro-brasileiro, eu disse assim, essa música tem que ser uma coisa em que vai agregar, que vai informar as pessoas sobre histórias que muitas vezes não são contadas na escola. Então, quando eu comecei a escrever, a minha intenção foi ser didático. As pessoas, olha, ouvir essa parte da letra e pesquisar. Onde foi que aconteceu isso? Quando foi que aconteceu isso? Quem estava envolvido? Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade que Ele está me dando de ficar aqui homenageando o pai de toda a nossa liberdade, que é Zumbi dos Palmares. 300 anos da imortalidade, graças a Deus, nosso primeiro exemplo de liberdade. Eu acho que essa consciência toda não seria possível se realmente nós olhássemos para trás e víssemos que lá no comecinho teve um líder, um verdadeiro líder, que lutou até o fim, até a sua morte, para que nós pudéssemos hoje ter a nossa própria consciência. Cada um buscar seu próprio caminho, certo? Então essa música se chama Afro-Brasileiro. Eu gostaria que vocês viessem no refrão. DJ, meu irmão. Me diga quem você é. Sabe quem eu sou? Somos descendentes de Zumbi, grande guerreiro. Todo dia... Esse dia realmente foi um dia muito especial. Reuniu a nata do hip hop naquele momento, do rap brasileiro naquele momento. Eu pude apresentar essa música num ambiente perfeito. Né? Uma comemoração aos 300 anos de Zumbi, no Vale do Anhangabaú, que tem muitas histórias relacionadas a isso, a negritude em si. E esse show, ele mudou a nossa história, pelo fato da gente ter reunido tantas pessoas no Vale do Anhangabaú. Acho que vem desse dia, essa rima do Mano Brown, quando ele diz apoiado por mais de 50 mil manos. Acho que foi ali. A gente colocou 100 mil jovens ali no Vale do Anhangabaú, provando que o rap não era mais coisa de moleques baderneiros, né? O rap tava ficando sério ali. 20 de novembro temos que repensar a liberdade de um negro que tanto teve de lutar. Negro não é marginal, não é perigo. Negro é um ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Vem pro movimento com o negro de talento. O negro é bonito quando está sorrindo, como versou Jorge Ben. O negro é lindo. Essa música tem partes da primeira letra, assim, que eu me lembro de ter escrito. Por um trabalho de escola, mano. Em 1988,
um trabalho sobre a abolição da escravatura. Eram 100 anos da abolição da escravatura. Eu me lembro de trombar o Nino Brown. E ele fazia fanzines, cara, feitos com xerox, em que tinham personalidades negras ali. E assim a gente foi formando a nossa referência, né? As nossas referências. E todas essas informações eu juntei ali. E você vê, com 16 para 17 anos eu tinha esse petardo em mãos. O preto quer trabalhar, não quer ser um ladrão. Futuro, presente e passado, realmente jogados. Fizemos a história, perdemos a memória, temos nosso valor. Porque tudo aconteceu num show que eu fui abrir com a Alessi Brandão. Quando acabou a apresentação do Possemente Zulua, a última música que a gente cantou foi Sou Negrão. E aí, quando eu saí do palco, que eu passei pela Alessi, ela falou: eu quero falar com você quando acabar o meu show. Você já tá indo embora? E eu, na verdade, eu fiquei com medo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Será que ela não gostou que eu falo o nome dela na música? Veja bem, eu tenho um grande amigo que era, inclusive, o fotógrafo de várias capas de CDs minhas, chamado Januário Garcia. E ele sempre observou que eu gostava muito de coisas de percussão e tal, é uma coisa que sempre me atraiu. E um dia ele perguntou para mim o seguinte, ele disse: olha, o rap, o pessoal do rap tá fazendo umas coisas aí legais e tal, e o samba rap é uma coisa que tá, sabe, surgindo. Quando acabou o show, ela falou para mim: pô, gostei dessa letra que você cantou. Você tem outras músicas como essa? Assim, que fala de negritude, assim? Aí eu falei: tenho. Aí a gente falou: a senhora já gravou rap e tal, e o que a senhora acha do meu trabalho? Eu digo: acho maravilhoso. Eu vi uma apresentação dele, gostei muito das letras, da forma, sabe, politizada que ele tem. Aí ela falou pra mim: se você precisar de mim, quiser gravar uma música comigo, se for nesse tema, nessa linha dessa música que você cantou, eu gravo com você. Falei: você nem imagina, Alessi. Essa música, Sou Negrão, na verdade eu escrevi ela um samba com rap. Eu canto ela dividida em samba. Ela falou: ó, quero ouvir. No domingo eu fui no samba da quebrada, assim, ó. Gravei eu cantando com a rapaziada, assim, ó. Na fita cassete. Levei pra Alessi. E aí ela falou: a gente grava. A gente grava. Aí, o rap é um novo partido. Rap hoje é o partideiro. Salve o samba, salve o rap brasileiro. Gravamos a música, acabou sendo o primeiro clipe da minha vida. O primeiro clipe da minha vida, quem me deu a oportunidade foi o Rap Hoje. A música dele, né, fala em todos os baluartes, as celebridades negras, fala em todo mundo. Assim, não foi só cantar, gravar com ela, né? Foi uma parada muito pessoal, né? A Alessi foi a primeira cantora, a primeira artista que eu vi na televisão falando sobre racismo. Houve um momento na minha vida que eu fui chamada de cantora de protesto. Isso lá nos anos 70, né? 70, 80, eu fui definida como uma pessoa que só fazia música de encrenca. Mas entre essas encrencas, quer dizer, é a população negra, as pessoas que têm na sua vida muita luta, né? muita dificuldade para obter suas coisas, as minorias, né? Então, isso tudo marcou, né, o meu trabalho. São letras importantes, né? Não tem negócio de sabe, uma coisa assim de tola, não. É sempre alguma coisa com um recado, com uma consistência. Porque as coisas que eu falei nos anos 70 estão acontecendo hoje, né? O samba sempre trouxe pra gente a questão da negritude, a questão da perseguição policial. Porque temos uma história, muito embora os livros oficiais nunca publicaram isso, os heróis são outros, né? As estátuas são outras, mas a população negra tem uma história que vem lá dos navios negreiros que saíram da África para vir para cá, né? E o nosso povo, a nossa ancestralidade toda veio para ser escravizada. Mas existe uma história, existem heróis, né? Existem homens e mulheres de muito valor, de muita inteligência, de muita competência, mas os nossos livros oficiais
esqueceram disso aí. Isso só vem me mostrando o quanto nós fomos enganados até a nos odiar. Sabe o que é? Levando a gente a não acreditar em nós mesmos. Você tá entendendo? Então a gente vive uma grande mentira nesse país. Uma grande mentira. Um país onde os heróis são vilões e os vilões são heróis. Isso está registrado. É só você ir no Museu do Ipiranga. Porque a nossa história da África, mano, é uma história muito distorcida, sempre foi distorcida. Chega pra gente distorcida. E a gente vê essa ausência mesmo. Na própria escola dos meus filhos mesmo, não rola, mano. As escolas, elas deixam muito isso pra depois e nem falam. Se for o Dia da Consciência Negra, escravidão na lata, eles vão querer falar o quê? Minha escola já fez isso, bum, soltou uma escravidão no meio, vamos estudar sobre escravidão, chamando os negros de escravos. Nós não éramos escravos, nós fomos escravizados. Fala direito o nome, porque os outros alunos não vão saber. E aí eu sempre vou tentando trazer pros professores, vamos estudar isso. Hoje é dia da literatura. Passa livros de pessoas pretas. Eu sempre tenho que estar falando. Passa livros de pessoas pretas. Existem escritoras negras, existem escritores negros. A história... Só estamos falando da Grécia. Não aguento mais falar da Grécia. Eu sempre falo, inclusive, que existe uma lei. Se existe uma lei, tem que ser cumprida, né? Pra falar, né? Sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Você só ter a lei... Você garante que ela tem que ser implantada, né, mano? Mas, de fato, quem tá na ponta garantir isso é outro rolê. Eu acho, não é nem eu acho, é a questão do racismo. Então, eles vão sempre tentar deixar a nossa história. Dia da Consciência Negra, Dia dos Negros. Vamos falar deles nessa época porque é obrigatório. A gente atravessa o racismo o ano inteiro, esses 365 dias. E aí é como se desdobrar, enfrentar esse racismo. Uma lei que nos apoia, que a história da África tem que estar nas escolas, ela teria que ser aplicada, mano. Então é isso que eu passo nas minhas músicas também. De representatividade que eu queria muito. Porque eu preciso, eu não me vejo. E aí foi que eu comecei. Fiz Menina Pretinha, chamei só crianças pretas do cabelo crespo, segurando bonecas pretas, pra trazer essa militância. Então essa música passa nas escolas hoje. Os professores estão passando como temas de escola, fazendo as crianças lerem essa letra, entenderem e falarem o que a MC Sofia tem que eu passar nessa letra. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Essa eu acho que é a essência que o hip hop trouxe pra gente, nos colocou num campo de atuação, de transformação. Nossa arte sempre dialogou com o mundo. E o rap toca nas pessoas, então a gente se expressa muito, a gente fala nossos sentimentos, a gente fala nossas vivências, a gente fala questões do que a gente passou, as nossas dificuldades, as nossas conquistas. Então, isso as pessoas que estão escutando, elas vão se identificar. Todas essas representatividades desde a época do Taíde, Sherry Line, todos os outros artistas. É uma música que, assim, a gente vai porque a gente se identifica com a letra. A gente vai, a gente gosta, né? E eu queria muito passar isso também, onde as pessoas se identificassem com a minha letra. E acontece. Porque tem muitas meninas que eu tô andando na rua, chegam, param e falam, eu comecei a aceitar o meu cabelo por conta das suas músicas. Eu comecei a amar minha cor, eu mostrei a minha música pra minha prima, que não estava gostando, que estava sofrendo racismo na escola, pra ela escutar suas músicas. E ela começou a se aceitar. Então isso vale mais a pena do que uma música estourada. Estourou, sumiu. Não, uma música estourou, ficou na família, ficou nas pessoas, tocou no coração e fez a pessoa se aceitar. É isso que é mais relevante pra mim, né, como artista. Nós é continuação de Fat Boys, Buzz B, Mandela Zumbi, a fuga de Alcatraz, a voz dos ancestrais. Hip Hop é nossa enterprise contra a cultura de rua. Somos poetas de rua, Pestana, Nelson, J.R. Blau. Consciência black é Nino Brown. Face negra, Pepeu, Black, Mad, ND. Raps rap é backspin. Clube aristocrata, Black Power. Boca de sino, sandália de prata. Jorge Ben, Deodato, Tim Maia. Pérola negra é Dandaro, Dara. É Sweet Lee, Malco, Anastácio, Spike Lee. Zé do Patrocínio é Dragão do Mal. L.A.B. Dias é Black Star. GM Duda é geração rap. MT Bronx é GM Flash. Simples, como mexer o quadril é amor na canção, é evolução, é na tela da vida quem pinta o mosaico é entre riscos e discos nós é
dinamite. Corpo fechado tem PMC, Tony Hits, iCity, Randy MC. Vai ter power, comando de MC. Sherryline, vem pro baile, Lady Crise, Eda Rios, Quilati, faleci. Conta raízes, bico, Mussum, DMN, Hakim, é MNU. Yo, NWE, Jackson 5, São Bento, é Richard White. Juneca, Bonga, Jingles, Vela, Angela e Garvey, é favela. Nação Achante, é África Bambata. O movimento não para.